Espinhos na vida. Realmente há algumas situações e problemas em nossas vidas que não se resolvem. Por mais que oremos, por mais que tenhamos estratégias, por mais que reflitamos e tracemos maneiras de nos desvencilharmos, nós não conseguimos. Em alguns casos, já recebemos até o não de Deus. Ele mesmo já deixou claro que essa situação ou esse problema não serão resolvidos. E daí, tudo isso vira um espinho em nossa vida, vira um peso, um fardo, uma cruz que devemos carregar. A questão é que se Deus não resolve, não é porque Ele não quer, é porque nós precisamos passar por essa luta para crescermos espiritualmente e sermos então mais maduros. O mais lindo ainda é que o próprio Deus nos ajuda a carregar essa cruz. Ele mesmo leva e pede para que nós entreguemos em seus ombros todos os nossos pesos e fardos. Basta colocarmos tudo em suas mãos. Isso é um grande mistério, mas bendito seja Deus por tudo isso. Hoje em nossa devocional vamos falar a respeito desses espinhos, desses pesos e fardos e dessas cruzes que nós precisamos carregar. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e sua família. Pastor Clodoaldo aqui e vamos para mais uma devocional. A de hoje, olha, ela está imperdível e vai nos ensinar muito, hein? O tema será espinhos na carne. Vamos ler o texto bíblico de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 7 a 10. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia! Olha, meus irmãos, esse texto chega a estremecer as nossas estruturas. Eu fico admirado em quão grande tornou-se a estatura espiritual do apóstolo Paulo. Ele, aqui no capítulo 12, ainda estava defendendo sua autoridade apostólica entre os irmãos da igreja de Corinto, pois muitos ali andavam duvidando do seu ministério diante de Cristo. Foi então que Paulo abriu o coração para eles, dizendo que foi levado até o terceiro céu, no paraíso de Deus, em um arrebatamento. E lá ele viu coisas inefáveis, revelações tão profundas que não foi lhe dado permissão para transmiti-las. Ele nem mesmo chegou a falar diretamente que foi ele quem obteve essa experiência, para ele não se gloriar diante dos irmãos. Paulo então disse esse texto que nós lemos no início da devocional. Ele diz que para não se gloriar foi-lhe dado um espinho na carne. A maioria dos estudiosos julga que era uma enfermidade, um problema nos olhos, algo que impedia Paulo de enxergar direito. Ele ainda diz que orou por 3 vezes ao Senhor, mas a resposta foi negativa. E o Senhor ainda disse para ele assim, que a sua graça bastava para a sua vida, pois o poder dele, o poder de Deus, se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Foi então que Paulo, em sua maturidade espiritual, percebeu que deveria se calar e receber o consolo, a força e a graça de Deus. Pois quanto mais fraco ele era diante dos homens, mais forte ele se tornava diante de Deus. Quando sou fraco, é que sou forte. Creio que essa situação do apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar. Ainda mais em dias que as pessoas elas não suportam ouvir um não. Ainda mais quando esse não procede da parte de Deus, o nosso Pai.
Muitos andam confundindo o Senhor como um pai que fica mimando seus filhos e lhes dando tudo que eles pedem. Isso jamais aconteceu na Bíblia. Isso não faz parte do caráter de Deus e dos atributos do Senhor. Deus nunca deixou de corrigir seus filhos e nem ficou mimando ninguém. Muito pelo contrário, a maioria dos filhos de Deus sofreram horrores e se mantiveram firmes em sua comunhão com o Pai. E nem quer dizer que foi Deus quem infligiu esses sofrimentos em suas vidas. Na maioria das vezes foram as próprias pessoas, as suas atitudes que trouxeram esses problemas e consequências para elas. Mas a questão é que precisamos aprender, irmãos e irmãs, essa maturidade cristã. Uma vida madura na presença de Deus vai evitar muitos tormentos em nossa alma, vai evitar muitas revoltas enquanto estivermos esperando respostas, ou até mesmo quando obtivermos as respostas negativas. Nós precisamos entender que o Senhor nosso Deus não precisa fazer mais nada para nós, para que possa demonstrar seu amor e sua fidelidade. Deus já fez tudo através de Jesus. Essa é a graça de Deus. Mesmo assim, nós sabemos que podemos orar a Ele, e Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, pode nos atender e nos abençoar, mas isso deve ser por conta da sua vontade soberana, que sempre é e será boa, perfeita e agradável. Ele não vai nos atender por nossos caprichos e vontades ou por nossas pirraças, de jeito nenhum. Se isso acontecer, Ele vai permitir certos espinhos na nossa carne, na nossa vida, dificuldades, lutas e batalhas que vão nos humilhar para podermos realmente aprender que a graça dele nos basta e que o poder dele vai se aperfeiçoar em nossa fraqueza. Amém? Espero que você entenda isso e não fique revoltado por causa da demora de Deus em responder suas orações ou por causa de um possível não diante da luta que você está passando. Peça a Deus força e consolo para aguentar os trancos aqui dessa vida. Isso é maturidade, isso é ser filho, e isso é entender que Ele sempre terá o melhor para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a suportar as dificuldades da vida, a suportar aquilo que Ele ainda não nos atendeu em oração, aquilo que ainda não mudou e talvez que nem vá mudar, mas nós sabemos que em Deus nós somos mais do que vencedores e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E logo depois nós vamos colocar diante de Deus as nossas orações. Pai querido e amado, obrigado por essa palavra tão profunda que nos leva, Deus, Senhor, pensar e refletir sobre o quanto nós precisamos ser maduros em sua presença, meu Pai. Tem certas coisas, tem certas situações, Pai, que elas não vão se resolver, e o Senhor não vai deixar de ser Deus por causa disso, e nem nós poderemos deixar de ser filhos, de amar ao Senhor, porque o Senhor não nos deu uma coisa ou não nos respondeu, porque o Senhor está muito acima daquilo que o Senhor pode dar para nós, Pai. Nós te adoramos, não pelo que o Senhor nos dá, mas pelo que o Senhor é, e o Senhor é soberano, é maravilhoso. Agora, não é fácil a gente entender isso, Pai. Entender que tem certas coisas que vão ser os espinhos na nossa carne, que vão ser as cruzes que devemos carregar na nossa vida. Então nós te pedimos, dá-nos forças, dá-nos consolo, ó Deus, para a gente poder continuar a caminhada, Senhor. Se o Senhor está respondendo não para nós, que a gente saiba conviver com isso, e que, ó Deus, nessa fraqueza o Senhor seja exaltado e engrandecido, porque quando estamos fracos, então é que somos fortes, porque na nossa fraqueza a gente se humilha e a gente se coloca na dependência do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a suportar as dificuldades, as lutas, o fogo, a batalha, e saber que em tudo e em todas as coisas, em Cristo Jesus, nós já somos mais que vencedores para a glória do Teu nome. Paizinho querido, em Teu nome, Jesus, nós oramos, e aqui na nossa corrente de fé e oração,
colocamos as nossas petições diante do Senhor. É o Senhor quem vai decidir se vai atender ou não, mas nós temos fé, e isso é o que o Senhor nos mandou fazer, Pai. Orar, buscar a sua face, buscar a sua presença, e, ó Deus, que as nossas petições sejam conhecidas diante do Senhor. E o Senhor disse, Jesus, para nós orarmos ao Pai e pedirmos em teu nome, Jesus. E aí sim é o Senhor quem vai ver o melhor tempo, a melhor hora, a melhor maneira e o jeito certo. Se caso o Senhor não nos atender, nos dê forças, nos dê consolo para aguentarmos os espinhos dessa vida, meu Pai. Mas oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão com problemas em suas famílias, famílias dilaceradas, acabadas, arruinadas, destruídas, que Satanás entrou para fazer uma arruaça. Que o Senhor possa ajudar, estenda a sua mão e proíba o maligno de destruir o restinho, Deus, de bênção, de vida que tem na casa dessa pessoa. Guarda a família, o marido, a esposa, os filhos. Guarda aqueles, Pai, que estão adoentados no hospital ou em casa, ou, Senhor, querendo, ou quem sabe está trabalhando ainda, Pai, precisando de uma cirurgia, precisando de fazer exames, precisando de um diagnóstico e nada é encontrado. Ó Senhor, entra com a sua bênção e provisão, e que o favor do Senhor seja sobre cada um dos teus filhos. Oramos pelos jovens, Pai. Quantos jovens perdidos hoje? Ah, Senhor, a gente anda pelas ruas, Pai. Quantos jovens, Deus, misturados nas drogas, na bebida, Senhor. Meu Deus, que tu tenhas compaixão e misericórdia, porque isso é um espinho na vida dos pais, é um espinho até mesmo no Senhor, meu Pai. Oh, Deus, como é triste a gente ver adolescentes, até crianças envolvidas, meu Pai, as mortes, oh Deus, a violência. Pai, nós te pedimos, tenha misericórdia da nossa nação, dos nossos vizinhos, na nossa cidade, no nosso país, Pai. Em nome de Jesus, repreende esse espírito maligno de violência e ajuda, Pai, ajuda-nos, ó Deus, ajuda essas famílias, meu Deus. Nós, enquanto igreja, líderes religiosos, possamos, ó Deus, pregar o teu evangelho para chegar ao coração dessas pessoas, e em nome de Jesus que eles sejam libertos e curados. Paizinho querido, oramos, ó Deus, em nome de Jesus, por aqueles que estão aflitos, necessitados, pessoas com problemas de depressão, querendo se matar, querendo largar tudo, quem sabe, Pai, tendo ideias malignas de pular num rio, de pular de um prédio, de dar um tiro na cabeça. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo isso, Senhor. Eu repreendo essas vozes do diabo dentro da cabeça dessa pessoa, que elas possam, Deus, em nome de Jesus, ser curadas e libertas e ouvirem a voz do Senhor, dizendo que ama, Senhor, e que deu a vida do Senhor por elas, para que elas sejam renovadas, restauradas no poder do nome de Jesus. Ó Senhor, oramos pelas crianças, pelas famílias, pelas igrejas, pelos pastores, oramos pelas autoridades do nosso país, meu Deus, que o Senhor abençoe a todos e nos fortaleça e nos dê um dia muito abençoado diante de Ti. Ilumina nosso dia, as nossas decisões, Pai. Oh Deus, as nossas escolhas, livra-nos de todo mal, não nos deixe cair nas tentações, Pai, e dá-nos a sua graça, porque a sua graça nos basta. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Espero que essa mensagem tenha falado profundamente ao seu coração e espero que você compartilhe ela com alguém também. Não esqueça de se inscrever nos nossos canais, dar a sua curtida, isso tudo para a glória de Deus, para que a mensagem do Senhor seja divulgada a todos os cantos da terra. Grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia. E eu desejo a paz do Senhor Jesus.